aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Auneli e na aula de hoje nós iremos fazer mais um exercício do livro Fox, de Mecânica dos Fluidos, sendo que hoje a gente vai falar de tensão superficial, uma matéria lá do capítulo 2 do livro de vocês, tudo bem? Então vamos lá. O exercício que a gente vai fazer hoje é o 2.40. Vamos ver o enunciado dele. Nós temos o seguinte, nós temos um bloco cúbico pesando 10 lbf. 10 lbf é o quê? É o peso dele, lbf é a unidade de força, com aresta de 10 polegadas que é puxado para cima sobre uma superfície inclinada sobre a qual há uma fina película de óleo. Ele deu óleo aqui. Se a velocidade do bloco é 2 pés por segundo e a película do óleo tem 0,01 polegadas de espessura, determine a força requerida para puxar o bloco. Suponha que a distribuição de velocidade na película é linear e a inclinação da superfície a partir da horizontal é de 25 graus, tudo bem? Então, gente, primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício é o seguinte. Esse é um exercício em que você tem um enunciado e que você não tem um desenho. Então, é importantíssimo que quando a gente pega um exercício desse, a gente faça um desenho para que a gente consiga visualizar o que está acontecendo. Vamos fazer esse desenho aqui juntos. Aqui, nós temos uma superfície inclinada. E qual é a inclinação dessa superfície? 25 graus. Nós temos uma superfície inclinada a 25 graus. Em cima dessa superfície, você tem uma película de óleo. Sim, temos. Bora fazer aqui com a canetinha, para que não apague toda hora. Então, aqui nós temos, ela tem 25 graus. Em cima dessa película, eu vou ter uma camada de óleo. Aqui. Essa camada de óleo é de qual óleo? O óleo seria esse aqui. Deixa eu aqui tá a nossa camada. O óleo seria esse. Ok. Então, em cima disso tudo, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui um cubo. Pronto. E aí, o que foi dado? O que foi dado é, esse cubo, ele vai ter um determinado peso, que eu vou chamar de Wzão. Eu estou puxando esse bloco com uma força F. E além dessa força F, no contato desse bloco com o fluido, vai surgir o quê? Vai surgir uma tensão cisalhante que vai fazer uma força aqui devido à viscosidade. Deixa eu colocar aqui uma força viscosa contrária a esse movimento. Então, basicamente, nisso aqui, eu vou ter essas forças. E ele tá falando o seguinte, outra coisa que ele nos diz é que a gente vai ter uma distribuição de velocidade linear. E como funciona isso? Esse bloco, ele tá sendo puxado, gente, ele tá com uma determinada velocidade V. Velocidade V de X a gente chama de U aqui. Ele tem uma determinada velocidade nessa direção. O que acontece? Uma coisa que vocês têm que decorar para a vida de vocês. O fluido sempre vai ter a velocidade da superfície que ele está tendo contato. Então, se o nosso fluido está tendo contato aqui embaixo com a superfície que está parada, qual será a velocidade dele nesse ponto? Vai ser 0. Por isso, eu representei a velocidade nesse ponto aqui por um ponto em vermelho. Aqui em cima, qual que vai ser a velocidade dele? A velocidade dele vai ser igual a U aqui em cima, a velocidade desse fluido. Esse ponto aqui e aqui embaixo, eu posso unir eles com uma reta ou com uma parábola. Quando eu falo que o perfil de velocidade é linear, linear vem de qual palavra? De linha, né? Eu vou unir esses dois pontos aqui com uma reta, com uma linha. E aqui eu vou ter as velocidade linear nessa direção, tudo bem? Então, esse aqui seria o desenho que representa esse exercício 2.40, tá bom?
Agora que eu já fiz esse desenho, que a gente já entendeu como é que vai funcionar isso, eu vou até mudar meu desenho aqui de lugar. Agora que a gente já o fez, vamos mudar e vamos colocar ele... deixa eu ver se... Pronto. Aqui, couro. Agora você vai, depois que você fez o desenho do seu exercício, pegar os dados da questão. Bora colocar isso aqui um pouquinho mais pra cá, só pra ficar um pouco mais bonitinho. Vamos colocar isso aqui em cima, só pra ficar o nosso desenho aqui bem organizado, pra que vocês consigam entender direitinho, tá bom? Perfeito. Os dados da nossa questão, quais são, Launelli? Os dados da questão são o seguinte: esse bloco ele tem um peso de 10 lbf, a velocidade desse bloco é 2 feet por segundo, esse bloco tem um aresta de 10 polegadas, o óleo é essa espessura aqui é 0,01 polegadas e essa inclinação aqui é de 25 graus, tudo bem? E quais são as considerações que a gente vai fazer nessa solução? As nossas considerações são: eu vou considerar esse fluido como newtoniano, tá? E o que é um fluido newtoniano? Um fluido newtoniano é basicamente um fluido que atende a essa fórmula aqui. Ou seja, que a tensão cisalhante é igual a viscosidade vezes a derivada da velocidade vezes a de y. Ou seja, é um fluido onde a tensão é diretamente proporcional à taxa de deformação. O nosso perfil de velocidade é linear, lembrando que nós poderíamos ter um perfil de velocidade linear, que é o caso, ou um perfil de velocidade não linear. E a viscosidade é constante, tudo bem? Então, vocês percebem que a parte, às vezes, mais trabalhosa do nosso exercício é você entender o que está acontecendo e fazer esse desenho. Depois disso, vocês vão ver que a nossa resolução, de fato, vai ser bem simples, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pensar quais são as forças que estão atuando no nosso bloco. Basicamente, no nosso bloco, ele está sendo puxado por uma força F e, contrária a esse movimento, nós vamos ter uma componente do nosso peso, W seno de θ, né, um componente desse peso, e essa força F que irá surgir devido ao contato do nosso fluido com esse bloco. Esse fluido, ele tem uma determinada viscosidade. Essa viscosidade vai ser um fator impeditivo ao movimento desse bloco e vai surgir na direção contrária à direção do movimento. Tudo bem? Então, basicamente, são essas as forças que atuam. Nós temos essa força F, nós temos essa força Fzinha aqui em azul contrária ao movimento, e nós temos uma componente do peso próprio desse bloco que também está contrária a esse movimento. Tudo bem? Agora que a gente já sabe isso, quais são as próximas coisas que a gente vai encontrar? Vamos pensar em encontrar essa força F, tá? O que a gente sabe sobre essa força F? Nós sabemos que essa força F surgiu devido a essa tensão cisalhante provocada pela viscosidade do fluido, que vai atuar em uma área A de contato. E nós sabemos que força é igual, que a gente pode falar que essa força é igual à tensão cisalhante que está atuando sobre ela vezes a área A. Tudo bem? Perfeito. E para encontrar essa tensão cisalhante, nós temos essa fórmula aqui. Tensão cisalhante, gente, para fluidos newtonianos, é igual a viscosidade que multiplica a derivada da velocidade em função de y. E o que é uma derivada? Galera, uma derivada, basicamente, é uma inclinação. Por exemplo, eu tenho uma parábola, a derivada vai ser a inclinação, seria a inclinação dessa parábola em diversos pontos. Quando, em vez de uma parábola, por exemplo, eu tenho uma reta, isso que você vai ter uma inclinação constante. E essa inclinação constante, no caso aqui que a gente está analisando, seria, por exemplo, essa base vezes essa altura aqui do nosso triângulo. Ou seja, seria essa velocidade V aqui do topo dividido pela espessura do fluido. Tudo bem? Então, eu posso, como o nosso perfil de velocidade é linear, eu posso representar essa fórmula da seguinte forma: a tensão cisalhante vai ser a viscosidade vezes a velocidade em x dividido por d. Tudo bem?
Então, fazendo a substituição, nós vamos ter que essa nossa força, que a gente pode falar aqui, que é igual a tensão cisalente vezes área, vai ser igual a, substituindo isso aqui, nós vamos ter que a nossa força que surgiu nesse contato do bloco com o fluido vai ser igual à viscosidade desse fluido, vezes a velocidade com que esse bloco está sendo puxado, dividido por essa espessura do fluido, vezes essa área de contato. Tudo bem? Então, nós já chegamos nessa fórmula. Nós podemos substituir aqui, ó. Então, a força F com a qual eu estou puxando esse bloco, menos a força que surgiu no contato desse bloco com o fluido devido à viscosidade, menos essa componente do peso próprio. Tudo isso tem que ser igual a zero. Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá. Então, vamos fazer essa substituição. A viscosidade para esse fluido aqui, se você olhar lá na figura A.2, apêndice A do seu livro Fox, você vai encontrar uma viscosidade igual a essa, tá bom? Ok. Então, gente, basicamente agora a gente vai fazer substituição de valores, tá bom? Vamos lá. Vamos primeiro pensar na viscosidade. A nossa viscosidade tá aqui e vale 3,7 vezes a menos 2 Newton por segundo por metro ao quadrado. A nossa velocidade U, é igual a 2 pés por segundo. A lateral aqui do nosso bloco, né, que vai ser a área, que seria o L ao quadrado, cada aresta do nosso bloco tem 10 polegadas. Então, essa área de contato vai ser 10 ao quadrado vezes polegada ao quadrado. Essa espessura D do fluido é 0,01 polegadas. Ok. Aqui nós temos o componente peso, que é 10 lbf vezes seno de 25. Tudo bem? E aí você vê algumas dessas coisas aqui que não fazem parte simplesmente dessa substituição de valores. Essas outras coisas que eu não pintei, eles seriam a nossa conversão de unidades. Como assim, né? É o seguinte, vamos pensar. Aqui nós temos unidade de lbf e aqui nós temos Newton por segundo por metro ao quadrado. Nós temos que transformar Newton por segundo por metro ao quadrado em unidade de lbf. Como é que a gente faz isso? Nós sabemos, gente, que 1 Newton por segundo por metro ao quadrado é a mesma coisa que 2,09 vezes 10 a menos 2 lbf por segundo por pé ao quadrado. Laurnélia, eu tenho que decorar isso? Tem que decorar isso. Então, vamos pensar. Eu sei isso aqui. Isso aqui eu sei. E eu tenho o Newton, o segundo e o metro ao quadrado, que eu quero cortar isso ao final. Como é que eu vou fazer isso? Se isso aqui é igual a isso, se eu escrever esses dois, dividir isso aqui por isso aqui, como se eu estivesse escrevendo um de forma invertida, a outra é a mesma coisa que eu estivesse multiplicando por 1, porque uma coisa é igual a outra. Então, o que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar esse 3,7 vezes a menos 2 por 2,09 vezes 10 a menos 2 lbf por segundo por φ ao quadrado. Tá, mas isso aqui eu estaria alterando as contas. Para eu não alterar as contas, eu multipliquei aqui pelo inverso disso aqui. Por quê? Como isso, uma coisa é igual a outra, se eu tô multiplicando pelo inverso, é como se eu estivesse dividindo ele por ele mesmo. Então, é como se eu estivesse multiplicando isso tudo aqui por 1. Tudo bem?
Então, isso aqui vai ser Newton, aqui estava em cima, né? Newton, aqui estava em cima, segundo, fica embaixo, aqui estava embaixo, metro ao quadrado. Então, eu fiz aqui, isso, quando eu fiz essa multiplicação, basicamente é como se eu tivesse multiplicado isso tudo por 1, só para fazer uma conversão de unidade. E aqui eu também fiz uma outra conversão de unidade, que foi a mesma coisa que multiplicar por 1 também. Porque eu sei que 1 FT é igual a mesma coisa que 12 polegadas. Então, quando eu multiplico um dividido pelo outro, é como se eu estivesse multiplicando tudo isso aqui por 1, já que um é igual ao outro. Eu só fiz isso para poder fazer essa conversão de unidades aqui. Tudo bem? Então, a partir do momento que eu fiz essa conversão de unidades, vamos cortar as coisas que podem ser cortadas. Eu posso cortar Newton com Newton, eu posso cortar metro quadrado com metro quadrado, eu posso cortar segundo com segundo. Depois, eu posso cortar pé com pé, posso cortar pé com o pé que tinha sobrado. Aqui eu tenho polegada ao quadrado, aqui eu tenho polegada e polegada, cortei um com o outro. Eu posso cortar também segundo com segundo, e aí a resposta aqui foi LBF. E aqui é LBF vezes seno de 25, que é admissional, então ficou LBF, LBF. E como eu quero encontrar ao final uma força, a unidade bate com o que a gente queria, tudo bem? Então, fazendo essa substituição aqui, você vai encontrar 17,1 LBF, tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que ela tenha sido proveitosa para vocês. Se vocês gostaram da aula, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas de sala. Até a próxima, tchau, tchau!